Atenção, alunos do quarto D. Vamos começar as atividades. Let's go. Sem preguiça. Let's go. Beijos. Olá, vou fazer uma leitura para vocês. O elefante em apuros. Flávio Colombini. Vamos lá? Olha o elefante. O grande elefante estava andando na savana africana. Quando viu algo se mexendo no chão e foi ver o que era. De repente, ele pisou num chão mole. Os pés do elefante grudaram no chão e ele começou a afundar. Oh não, pisei numa areia movediça, suspirou o elefante. Por favor, alguém me ajude. O hipopótamo ouviu o grito e resolveu ajudar o elefante. Ele puxou, mas o elefante não desatolou. O rinoceronte passava por ali e resolveu ajudar. O rinoceronte puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram, mas não conseguiram desatolar o elefante. Uma girafa passou por ali e resolveu ajudar. A girafa puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram, mas não desatolaram o elefante. Um leão passou por ali e resolveu ajudar. O leão puxou a girafa, que puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram, mas não conseguiram desatolar o elefante. Uma hiena passou por ali, deu risada e resolveu ajudar. A hiena puxou o leão, que puxou a girafa, que puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram, mas não conseguiram desatolar o elefante. Um jovem suricato passou por ali e quis ajudar, mas pensou, eu sou muito pequeno, não vou conseguir ajudar a puxar um elefante. Além disso, estou procurando a minha mãe. Ele gritou, mamãe, onde você está? Mas a mãe dele não respondeu. Quem respondeu foi o elefante, que estava quase inteiro afundado na areia movediça. Estava desesperado. Por favor, me ajude, ele gritou. Então o jovem suricato resolveu ajudar. O suricato puxou a hiena, que puxou o leão, que puxou a girafa, que puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram, mas não conseguiram desatolar o elefante. O suricato tinha 2 irmãos que estavam procurando a mãe. Eles resolveram ajudar. O suricato puxou o suricato, que puxou o suricato, que puxou a hiena, que puxou o leão, que puxou a girafa, que puxou o rinoceronte, que puxou o hipopótamo, que puxou o elefante. Puxaram com toda a força e finalmente conseguiram desatolar o elefante. Eba! Todo mundo gritou. O elefante ficou muito feliz. Todos os animais ficaram muito alegres. Principalmente os jovens suricatos, quando viram alguém agarrado ao rabo do elefante. Era a mãe suricato. Ela também tinha afundado na areia movediça e só conseguiu se salvar graças ao esforço de todos os animais. Legal, hein? Muito legal. Olha a foto do escritor Flávio Colombini. Tá? Beijos, tchau. Vamos às atividades. Oi, alunos, tudo bem? Nossa atividade de hoje, dia 11 de agosto de 2020, terça-feira. História. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Eu vou ler com vocês. As grandes navegações e o descobrimento do Brasil. Até o século XV, pouco se sabia a respeito dos oceanos e da geografia da Terra. As informações que os europeus possuíam eram imprecisas e povoadas de lendas e histórias religiosas. O que se sabia até então era que a Terra estava dividida em 3 partes: Europa, Ásia e África, que estavam separadas por mares estreitos e pelos rios Ganges, Eufrates, Tigre e Nilo, e por fim, que ela era cercada por um único oceano, cheio de perigos e habitado por monstros aterrorizantes. Apesar do medo que o oceano provocava e das dificuldades técnicas de se viajar por ele, no fim do século XV, o desenvolvimento dos instrumentos de navegação, a criação de embarcações mais resistentes e modernas, os incentivos e os investimentos financeiros e também a disposição dos navegadores para viajar, permitiu as grandes navegações. Instrumentos como ampulheta, a balestilha
o astrolábio, a bússola, o quadrante, há muito tempo conhecidos no Oriente, foram nesse período bastante divulgados entre os europeus e aperfeiçoados por eles. A criação da caravela pelos portugueses foi outro importante fator que possibilitou as viagens marítimas, pois ela era uma embarcação forte que permitia enfrentar correntes e tempestades do alto mar. Era veloz e dotada de bom espaço para carregar a tripulação e a carga. Os portugueses foram os primeiros a se aventurarem pelo Oceano Atlântico, movidos pelo interesse na época. Uma das principais motivações era para chegar às Índias, região em que havia abundância de ouro, marfim, pimenta e escravos, produtos que eram imensamente valorizados pelos europeus. Ter acesso a esses produtos significava a possibilidade de enriquecimento. Contudo, a busca por riquezas não era o único motivo das viagens pelo oceano. Também era interessante aos governos europeus o fato de que conquistar regiões novas significava aumentar suas posses e, consequentemente, seu poder e importância junto aos demais países europeus. Pedro Álvares Cabral, partindo de Lisboa em março de 1500, acabou chegando em 22 de abril do mesmo ano em terras que até então eram desconhecidas dos portugueses e dos demais europeus. A princípio, as terras descobertas não despertaram grande interesse dos portugueses. O que dela se podia retirar de valioso era o pau-brasil, madeira da qual se extrai um pigmento vermelho usado para tingir tecidos. Para garantir a exploração dessa madeira, os portugueses estabeleceram algumas fortificações na região e se aproximaram dos indígenas, a fim de que eles trabalhassem retirando a madeira que depois era negociada. Em troca do pau-brasil, os portugueses davam toda espécie de objetos que nem sempre tinham muita utilidade ou eram valiosos, mas os indígenas ficavam encantados pelos espelhos, colares, pentes, vasilhas e tantos outros objetos que eles não conheciam e que os portugueses trataram de apresentar-lhes. Assim, a partir de viagens iniciadas no século XV, a América passou a fazer parte dos mapas europeus. O conhecimento da geografia terrestre e de seus oceanos não significou o desaparecimento das ideias, que desde muito tempo faziam parte do cotidiano europeu. As fábulas sobre terras povoadas por monstros e criaturas maravilhosas, sobre a existência de um paraíso na Terra, etc., permaneceram ainda por muito tempo na mentalidade dos europeus. Aí, vocês vão ver uns instrumentos inventados no século XV e XVI. Olha aí. Olha a bússola. Olha que legal a bússola. Ó, a bússola, que é um objeto de orientação para você não se perder, tá? Olha aqui. O astrolábio, de medir ângulos. O quadrante. Aí vocês vão vendo. Tá? Aí, no caderno, o texto já está em cima e eu já li para vocês. Vocês vão responder: que relação pode existir entre um comércio de alimentos e a história do Brasil? Depois, o que foi o processo de expansão marítima europeia? A resposta está toda no texto, tá? Como os seres humanos pensavam em ser o planeta até o século XV? Tá? Como é que eles imaginavam? Imaginavam que tinha monstros, né? Tá tudo lá no texto. Vocês vão ler e responder essas 7 perguntas, certo? Agora, parte de português. Conto de fadas. Vocês vão ler a história do Chapeuzinho Azul, que eu vou mandar para vocês em PDF. E vocês vão registrar o significado de extinção. A palavra extinção. Vocês vão procurar. Eu vou mandar um link de um dicionário online, tá? Para vocês saberem. A palavra que vocês têm que procurar no dicionário é extinção, certo? Aí vocês vão anotar aí na apostila qual que é a diferença entre as duas histórias, o Chapeuzinho Vermelho e o Chapeuzinho Azul, tá? Na aula de ontem, era para você reescrever a história do Chapeuzinho Vermelho, ok? Agora vocês vão fazer a leitura do Chapeuzinho Azul. Vocês vão escrever as diferenças que tem. Aqui você coloca assim, o que tinha no Chapeuzinho Vermelho? E o que tinha no Chapeuzinho Azul? Quais são as diferenças das histórias? Certo? A aula de hoje é essa. Beijos, tchau, tchau.